por favor. Muitas pessoas, elas se perguntam: quem eu sou? Muitas pessoas não sabem o que elas são. E eu queria que você lesse comigo Gênesis 2:7 para você entender quem você é. A Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito, lê alto agora, alma vivente. Olha para mim, por favor. O ser humano é uma alma vivente. Você é uma alma. Agora, Deus criou o ser humano com as próprias mãos, mostrando que o ser humano, de tudo que ele criou, é o que tem mais valor para ele. Depois que ele criou com as mãos, ele soprou o fôlego da vida e disse: você é alma vivente. Entenda, o sol não é mais importante do que você. A chuva não é mais importante do que você. O que nós fazemos para o sol? Você faz o que para o sol? Nada. Mas o sol existe para trazer vitamina para o seu corpo, vitamina D. O sol existe para abençoar a terra. A chuva existe para abençoar a terra, o ser humano. Tudo que Deus criou foi pensando no ser humano. A coisa mais importante que Deus criou, a alma. Deus criou o ser humano com uma alma que não morre, uma alma vivente. O ser humano, ele tem uma alma e essa alma é eterna. A vontade de Deus é a melhor que você pode imaginar. Só que o ser humano, mesmo Deus sendo o Criador, mesmo Deus tendo feito de tudo pelo ser humano, o ser humano resiste a Deus e com facilidade faz a vontade do diabo. Tem um versículo na Bíblia que é um dos menores versículos da Bíblia. Ele é bem pequenininho. Está em Efésios 4:27. E eu queria que você lesse no telão comigo. Leia em voz alta. Não deixe lugar ao diabo. Olha para mim, por favor. É incrível como o ser humano faz exatamente o que não era para ele fazer. Não dê lugar ao diabo. O que é que o ser humano mais faz? Dá lugar ao diabo. Então você vê o ser humano fazendo tudo o que o diabo faz, roubando, matando, destruindo, porque ele dá lugar, ele dá espaço para o diabo, mas ele resiste a Deus. É triste, mas é a realidade do ser humano. Um pastor, ele voltou esses dias do hospital arrasado, triste. Por quê? Porque uma senhora falou para o marido dela: amor, vamos para a igreja. Ela sempre pediu para que o marido fosse para a igreja, e ele teve um dia que foi tão grosso com ela, que ele disse: pare com essa conversa de igreja, não toque mais nesse assunto comigo.
E ela parou de falar. Esse homem caiu doente, com um câncer agressivo. E esse câncer começou a tomar o corpo dele, começou a se espalhar no corpo dele. E a mulher ficou muito preocupada e pediu para que o pastor fosse fazer a visita para ele no hospital. Ela pensava o seguinte: pelo menos na dor ele vai dar espaço, dar lugar para Deus. E quando o pastor chegou, o pastor se apresentou, falou: seu fulano, tudo bem? Ele falou: quem é você? Falou: sou o pastor que sua esposa pediu, vim aqui orar pelo senhor. Ele disse assim: eu não quis Deus nem quando estava com saúde. E ele disse: não é agora que eu vou querer. O pastor tentou dialogar com ele: senhor, calma, eu vim aqui para orar pelo senhor, para Deus salvar a sua alma, para Deus te dar saúde. Eu não preciso, por favor, se retire. O pastor ficou arrasado, abaixou a cabeça e saiu triste. 30 minutos depois chegou a notícia que ele morreu. Você acha que Deus não amava ele? Deus ama todos os seres humanos. Todos os seres humanos Deus ama. Mesmo Deus amando todos os seres humanos, a maioria vai para o inferno. E Deus não pode fazer nada. Porque Deus deu o direito de escolha. Deus ama o ser humano, mas o ser humano não retribui esse amor. Quem tem filhos aqui? Quem tem mais de um filho? Você tem mais de um, 2, 3, 4, levante as mãos. Faz assim: você ama todos os seus filhos, não ama? Sim ou não? Mas você percebe o amor deles para com você, mãe, pai, de acordo com o que eles te agradam, te obedecem. Sim ou não? Não é assim? Deus ama todos, mas Ele não pode salvar todos, porque nem todos se voltam para Ele. E não venha com essa conversa: ah, morreu, está descansando em paz. Está descansando nada, está sendo atormentado eternamente. Só morreu e está descansando em paz quem morreu em Jesus, porque só Jesus salva. Amém? Não vem com essa conversinha: ah, tá descansando em paz. Você que pensa, está sendo atormentado e vai continuar sendo eternamente, porque deu lugar para o diabo. Não deu lugar para quem? Para Deus. Não foi humilde, foi orgulhoso, não mostrou interesse por Deus. Quando eu comecei a gostar de Rose, minha esposa, há 30 e poucos anos atrás, eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a gostar dela, eu comecei a mostrar interesse por ela. Eu comecei a mostrar que eu queria um relacionamento com ela. Quando você gosta, quando você quer, você mostra o quê? Interesse. Você está mostrando interesse por Deus? Ou você é esse tipo de pessoa que só mostra interesse pelas bênçãos? Você não tem interesse em meditar, em saber qual é a vontade dEle? Você não tem interesse em jejuar para consagrar sua vida para Ele? Você não tem interesse de ouvir o que Ele quer falar com você? Entenda, por favor. Deus está esperando um retorno seu, uma resposta sua. Está escrito: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Deus espera o ser humano se voltar para Ele. Por isso que mesmo amando o ser humano, o que mais tem são seres humanos sofrendo e morrendo, indo para onde? Para o inferno. E Deus não pode fazer nada. E o inferno está se enchendo. Porque o ser humano faz
exatamente o que não era para fazer. Escute, por favor. Eu não sei o que você está fazendo com a sua vida, mas não pense que você vai fazer coisas erradas e não vai trazer consequências para a sua alma. Se você mente, isso traz consequências para a sua alma. Se você se prostitui, isso traz consequências para a sua alma. Se você engana, isso traz consequências para a sua alma. E se você esconder, pior ainda para a sua alma. Pior para a sua alma. E se eu confessar, bispo, se você confessar sem medo das consequências e for fiel no seu confessar, Deus vai ser fiel para te limpar. Eu não posso pregar de uma maneira light, porque eu não sei se você vai estar vivo daqui a pouco. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana morreu um cantor evangélico. Quem viu? Quantos anos ele tinha? 30 anos. Olhe para o telão, por favor. Solta aí. Quando teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Foi lindo, porque ele morreu salvo. Foi lindo. Duvido que ele imaginava que ele ia morrer. Duvido que as pessoas naquele show, naquele evento, eu não sei se estava na igreja, onde era, duvido que imaginava que ele ia morrer. 30 anos. Eu não sei quantos anos você tem, mas ele só viveu 30 aqui. Eu não sei se vai viver 30, 40, 50, 60, 100 anos, mas eu sei que uma hora você não vai estar mais aqui nesse mundo. Você vai estar do outro lado, ou com Deus, ou com o diabo. Entenda, por favor. Compreenda isso. Escolha Deus. Escolha as coisas certas. Escolha o que é justo. Antes de eu me converter e entregar minha vida a Jesus, sabe como é que eu fazia? Eu empurrava os meus erros para os outros. Nós somos 5 irmãos. Uma mulher, eu tenho uma irmã. E eu tenho 4 irmãos. São 4 homens e uma mulher. E eu convivi mais com o meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu. E todas as vezes que nós aprontávamos juntos, e minha mãe chegava, quem fez isso? Eu dizia, foi ele, mãe. A senhora sabe como ele é. A senhora sabe como o Judson é. Porque lá em casa é assim, Judson é assim, Jadson. Foi ele. Eu empurrava para ele. É o ser humano. Já desse eu vi o vídeo de uma garotinha pequenininha com o irmão dela. A mãe falou, quem fez isso? Ela, foi ele. A mãe falou, eu vou dar um presente para quem fez isso. Ela, foi eu. Ser humano, não é assim? Ele gosta de empurrar para os outros, mas isso não funciona com Deus. Lembra daquele homem chamado Davi, que matou Golias, o grande Davi? Por causa do pecado se arrebentou. Se arrebentou, se deu mal. O grande Davi pecou e se afundou no pecado. Pode ninguém saber, meu caro, o que você fez, mas Deus e o diabo sabem, e a sua consciência também, e os seus erros vai tudo para a sua alma.